Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi contar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Feche os olhos. Querido Deus, quando estamos diante da reflexão sobre a tua vontade, dá a mim, Senhor, sabedoria para falar aquilo que tu queres ao teu povo, e ao teu povo ouvidos, olhos e corações abertos para o teu querer. No nome de Jesus, nosso Salvador, na unidade do Santo Espírito. Amém. Podem sentar-se. Esses dias, um amigo meu, nós estávamos conversando sobre a vida e alguns dilemas da vida, e esse amigo usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Ele disse o seguinte: tem coisas que a gente guarda no bolso da alma. Você já tinha escutado isso? Bolso da alma. Eu não entendi direito e disse: me explica um pouco melhor essa história de bolso da alma. Aí ele disse: olha, Adelar, tem coisas que não aparecem no nosso rosto, porque às vezes a gente disfarça. Mas isso de disfarçar é só o meu amigo, tá? E ele continuou dizendo o seguinte: tem coisas que não viram postagem, tem coisas que não dão curtidas, e eu nem queria que desse. Tem coisas que não dá para explicar no grupo de amigos, nem no grupo da família, e muito menos num grupo de WhatsApp do trabalho, mas são coisas que pesam, e que a gente tenta guardar no bolso da alma. Você tenta dormir, mas a mente está ligada. Fiquei pensando nisso, na minha vida. Às vezes a gente está com a casa em silêncio, a gente já deixou o celular ali do ladinho, já conferiu o alarme para outro dia. Está tudo em silêncio, menos a nossa cabeça. Parece que tem alguém aqui dentro, ou parece até que tem um exército dentro da nossa cabeça, marchando. Aquele barulho que vai lembrando a gente de, por exemplo, frases que gostaríamos de desdizer. Já pensou nisso? Gostaria de voltar no tempo? Ali eu ficaria quieto. Ali eu fui tentado e perdi. Gostaria de voltar? Palavras, um tiro, uma flecha, não sei mais o que, nunca mais volta. Não tem como puxar, né? Decisões que a gente queria desfazer, pensamentos que empurramos para debaixo do tapete, lembrança de momentos da vida que só de lembrar a gente diz assim: como é que eu pude fazer um negócio desses? Uma vez uma pessoa me disse: pastor, eu só espero que na vida eterna, na história do grande julgamento lá, se vai ter um telãozão assim, né? Eu só espero que não fique passando coisas que eu já pensei, que eu já falei, que eu já fiz. Que vergonha!
Às vezes a gente deita e o travesseiro vira um tribunal. A mente repassa cenas, palavras, decisões e o nosso coração ele tenta dar um jeito da gente não lembrar, não sentir. E em momentos assim, muitas vezes vem, agora preste atenção nisso. Muitas vezes vem aquela tentação antiga e bem educada. Bem convincente, porque o tentador, ele não apareceu de forma feia para Jesus, com um tridente na mão, e assustando Jesus, mandando transformar pedras em pães. Não, o tentador ele é educado, e ele sabe das coisas, e ele vai lá no nosso ponto fraco. E em momentos assim, quando a nossa cabeça está um turbilhão, e a gente talvez não consegue dormir, ou não consegue viver um dia em paz, às vezes vem essa tentação antiga, educada, que diz mais ou menos assim para a gente: tu vai querer mexer nisso agora? Mas já passou tanto tempo, deixa quieto. Finge que não é contigo. Agora não tem o que fazer, meu querido. Passou. Relaxa. Você fez o que todo ser humano no seu lugar faria. Quanto mais mexe, mais fede. Depois você vê. Esconde isso daí. Disfarça. Já pensou nisso? Já passou por isso? Sabe que Davi, quando ele escreve o Salmo 32, eu tenho certeza que a cabeça dele estava 1 milhão de pensamentos aqui, um exército inteiro lá, dentro da cabeça de Davi. E eu acho que o Davi, ele tentou fazer o que depois no Salmo ele diz que não adiantou, mas ele tentou esconder. O Salmo 32 não conta exatamente por que Davi escreve essas palavras. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu chorava o dia inteiro. Mas os comentaristas que estudam os textos, eles dizem: olha, provavelmente Davi escreveu esse Salmo 32, o Salmo 51, que a gente canta muitas vezes, vamos cantar hoje depois da mensagem, o cria em mim, ó Deus, um puro coração. Provavelmente Davi escreveu esses 2 salmos e outros, depois que o pastor dele, o profeta Natã, chegou para ele e disse o seguinte: Davi, tinha um homem muito rico, tinha muitas coisas, aí eu vou fazer a história assim contada de uma forma um pouco diferente. Aí chegou visita e ele resolveu fazer um churrasco, só que ao invés de pegar uma das ovelhas do rebanho dele, ele pegou a única ovelha que um vizinho tinha, um homem pobre. Aí o Davi ficou indignado e disse: o cara que fez isso tem que morrer. E aí o profeta Natã, eu digo, que coragem, hein? Ele era o pastor do presidente lá do rei, gente. E teve a coragem de apontar o dedo e dizer assim, o cara é tu. E aí Davi já sabia do que se tratava. Do adultério que ele cometeu com a Batseba. Quando ele estava no terraço do palácio, viu que não devia ver e mais alimentou os pensamentos. E aí Davi, a mulher engravidou, e Davi pensou: como é que eu resolvo isso? Já sei, o marido dela está na guerra, defendendo o reinado, mas vou trazer ele, daí ele passa uma noite com a esposa, depois ele volta para a guerra, perde a noção do tempo, depois quando ele chega, filho já nasceu, cresceu, se tem 8 meses ou 6 meses, não vai ter diferença. Trouxe o Urias não aceitou nem ficar bêbado para estar com a sua esposa, nem fazer festa com ela. Deu errado o plano e Davi disse assim: como é que eu resolvo isso? Porque pecado é assim, né? Uma mentira leva a outra, um ato errado vai levando 2 e assim vai. E aí o que o Davi faz? Pega e manda com um soldado, gente, olha a sacanagem disso. Manda com um soldado uma carta endereçada ao comandante dizendo assim: comandante, pega esse soldado quando ele chegar e bota ele na frente de batalha, e quando estiver lutando, abandona ele para morrer. E Davi pensou, resolvi o problema, né? Crime perfeito, só que o profeta Natã, desafiado e orientado por Deus, fala com o rei, e o rei viu que não adiantava esconder as coisas. Cai a ficha e o Davi, ele reconhece: enquanto não confessei o meu pecado, eu chorava o dia inteiro. Chorar o dia inteiro é algo muito melancólico. Quem aqui já passou por uma depressão mais leve ou mais moderada, sabe que a gente não tem vontade de fazer nada a não ser chorar.
que não tem graça, não tem cor, não tem gosto, não tem vida. E Davi parece passar por uma situação assim. E aqui vem a lei de Deus nua e crua, né? O Davi, ele diz, olha, enquanto eu não confessei, mas aí vem a liberdade que Davi sente quando ele confessa e recebe o perdão. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso faz parte da liturgia luterana, da ordem tradicional 2. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 32 na liturgia, para a gente lembrar do que acontece quando a gente tenta esconder as coisas. Pecado escondido, gente, não fica parado. Pecado escondido trabalha. Pecado escondido, ele cobra um salário e um aluguel bem caro, por sinal. Pecado escondido adoece a alma, bagunça por dentro, tira a paz, endurece o coração, azeda o humor. Por fora a gente até diz tudo bem. E por dentro a gente sente, eu não aguento. Já aconteceu isso com você? Está acontecendo isso com você? Às vezes a gente acha que nessas horas a única solução é se esconder. Ou a gente ir no médico e dizer, doutor, eu preciso de um remédio que eu não consigo dormir, não consigo viver, não consigo acordar, não consigo pensar, não consigo. E às vezes até por um certo tempo é necessário, a gente precisa. E às vezes para a vida isso é necessário. E às vezes a gente foge, enche a cara, no final do dia, no final de semana. Às vezes. Ou trabalhamos feito uns condenados, para juntar coisa, que no fundo nem sabemos se precisamos tanto. Trabalhamos, porque a gente às vezes está tentando se esconder em alguma coisa. E por isso, gente, vamos dar graças a Deus por esse domingo, por esse culto, por primeiro domingo na quaresma, a gente estar na casa de Deus pensando sobre a gravidade do pecado, mas principalmente para agradecer que Deus é tão misericordioso até nisso, porque Deus não nos deixa confortáveis no faz de conta e no esconderijo. Viram o que o Davi sentiu? Eu já senti isso. Às vezes Deus apertando assim, dizendo, Adelar, volta. E às vezes a gente acha que Deus é mau quando Ele permite acontecer algumas coisas na nossa vida. Mas Deus nunca é mau. Ele apenas quer nos ajudar e impedir para que a gente não fuja e não fique para sempre num esconderijo. Viram no Éden, Gênesis 3, o homem e a mulher, para onde que eles foram? E por que foram se esconder? Porque o pecado sempre tenta transformar Deus em ameaça. Escutem isso. O pecado sempre tenta transformar Deus em ameaça e o esconderijo como solução. O pecado sempre tenta transformar Deus numa ameaça e o esconderijo como uma solução. Mas o esconderijo deles era de mentira, folha. Esconderijo de folha. Folha não esconde o pecado, senhor Adão e dona Eva. Folha não curam culpa. E culpa cedo ou tarde ou vira fuga, ou vira medo, ou gera adoecimento. Vou relembrar para vocês, enquanto não confessei o meu pecado, eu chorava o dia inteiro, de dia e de noite me castigasse, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Vocês prestaram atenção nessa palavra, enquanto? E aí, querido irmão, querida irmã, com todo o amor de Deus no coração, que Deus sempre nos ajude a parar de fugir, de buscar o esconderijo errado. O centro do Salmo 32, a gente chega quando Davi troca, não sei se vocês perceberam, Davi troca o esconderijo errado pelo esconderijo certo. Davi, ele saiu do esconderijo para negociar com o silêncio dele. Porque às vezes a gente fica assim tão desanimado que se isola, se esconde, fica em silêncio na sua. Viram o que Davi escreveu? Ele deixou escrito, registrado. Então eu resolvi confessar tudo a Deus. Preste atenção, ele não diz assim, ó,
Deus, eu vou me consertar, ou eu me consertei. Ele diz, eu confessei. Eu confessei todo o meu pecado. E tu perdoaste. Aí eu digo que evangelho maravilhoso a gente tem aqui no Salmo 32. E tu perdoaste, Senhor, eu não mereço, e o Senhor perdoou a maldade de todo o meu pecado. Sabe como Deus é tão especialista em encontrar a gente com o nariz no chão, com a vida errada, e Deus fazer assim. Lembro semana passada com o nosso querido estagiário, ele falou, é tão bonita aquela frase, ele diz, Deus vem ao nosso encontro, né? Deus ele se abaixa para olhar no nosso olho. Sim, Deus faz. Deus olha para cima do mar e diz, Zaqueu, eu sei que está tudo errado na tua vida, vem aqui. Deus olha para aquela mulher que todo mundo queria tirar pedra e depois, né, Jesus está ali, diz, cadê as pessoas que te acusavam? E Jesus não passa a mão na cabeça, ele não diz, faz tudo que tu continua fazendo. Não, ele diz, agora faz diferente. Ela conseguiu não pecar mais até o final da vida? Claro que não. Por que o perdão de Deus é tão importante? Sem perdão a gente adoece muito, no corpo, na alma, na mente. Sem perdão nós produzimos muitas doenças para a nossa vida. A quaresma não é sobre eu deixar de comer chocolate ou me abster disso. A quaresma é sobre Jesus. Não é sobre a nossa força, é sobre o caminho de Cristo. Cristo que entra no deserto por nós, que enfrenta o tentador por nós, que vai à cruz por nós, que morre a nossa morte, como Paulo ensina aos romanos, por causa de um homem veio a morte, Adão, lá a leitura de Gênesis 3, e por causa de Jesus vem a vida, o perdão, a eternidade, a paz com Deus, a vida diferente. O perdão que Davi canta, não é um mero sentimento, o perdão de Davi está fundamentado naquilo que a gente enxerga quando entra na igreja. A cruz no altar ou a cruz com o Cristo crucificado. O perdão de Davi, por isso ele canta, o perdão está fundamentado na cruz. E por isso Davi consegue dizer algo que muda tudo, gente. Vocês viram, né? A gente tenta se esconder desde pequenininho, faz uma coisa errada, tenta esconder. O que Davi diz? Tu és o meu esconderijo. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo. E agora presta muita atenção nisso aqui, tá, querido? Nossos internautas queridos. Existe um esconderijo que é fuga. E quando eu escondo o pecado e finjo que está tudo bem, eu entrei nesse esconderijo da fuga. E tem um esconderijo que é cura. A cura que Deus dá. Quando eu corro para Ele e paro de fingir e paro de fugir. Eu paro de julgar os outros, dizendo aos outros não são tão bons quanto eu. O esconderijo perfeito, como diz aqui esse título, esse tema que podia ser título de um filme. O esconderijo perfeito não é um lugar onde você esconde a sujeira. É o lugar onde você pode trazer a sujeira inteira. A casa de Deus é um lugar assim, sabe por quê? Que você pode olhar para o lado, você pode olhar para um pastor de 80 anos, para um pastor de 55. Você pode olhar para pessoas de 80 e tantos anos de idade aqui, ou pessoas de 16, ou bebês. Você pode olhar. E são todos pecadores. Todos. Então ninguém do seu lado pode dizer, esse dá. Não. Desculpem a expressão. Mas no reino de Deus, o sujo não pode falar do mal lavado. Não é? Então vocês percebem como nós somos felizes, porque o perdão que eu pronunciei a vocês, eu não pronunciei em meu nome, nem em nome da igreja que oferece isso, mas em nome do Senhor, que é o Senhor da igreja. A igreja é o lugar onde você pode trazer sua sujeira. E na igreja a gente ouve o verdadeiro esconderijo que é Jesus dizendo assim para a gente. Está cansado daqueles pensamentos da madrugada? Das noites mal dormidas?
Está cansado de lembrar quando você disse coisas que se arrepende, falou coisas que não devia, fez o que é abominável? Está cansado? Vem a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso para você. A vida cristã não é assim, 7 passos ou 10 maneiras de virar super crente. Tem gente que busca isso. A vida cristã, a santificação, é aprender em cada novo dia, como hoje. Se antes eu me escondia de Deus, agora eu posso correr para Deus. E se antes eu tinha que administrar a culpa sozinho, agora eu posso entregar a Deus e descansar. Eu posso confessar e eu posso buscar a palavra e o sacramento. Lembrar do meu batismo. Lutero, dizem que até ele tinha escrito na parede, sou batizado. Não é fui batizado, sou batizado. Sou perdoado. Sacramento do batismo, a ceia que nós vamos receber daqui a pouco, para ter a certeza de ir para casa tranquilo e dizer: Deus, obrigado porque eu sou perdoado por ti. Vou continuar sendo pecador. Salomão disse: aquele que confessa o seu pecado e deixa, e esse é meu propósito. E eu melhoro aqui, infelizmente escorrego lá, luto, tento, e Deus me levanta, e Deus me levanta. E sabe uma coisa que eu queria dizer para vocês? Tiago capítulo 5, queridos. Tiago capítulo 5. Tem uma palavra interessante que às vezes a gente não bota muito em prática. O versículo 16. Diz aqui assim, portanto confesse os seus pecados uns aos outros. Se você diz, mas pastor, eu vou escolher qualquer pessoa. Não. Escolha algum cristão da sua confiança ou fale com os pastores. Se você tem algo da sua vida que você diz, olha, eu nunca botei para fora isso e gostaria, ou sente, olha, eu acho que eu devo. Converse com um cristão, converse com um pastor. Aqui diz, portanto confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. Perdão é terapêutico. Confessar os pecados é terapêutico. Davi diz, nesse Salmo 32, o versículo 6, por isso nos momentos de angústia, as pessoas devem fazer o quê? Orar. Na certeza que Deus ouve a gente. Quando o tentador vier com força, queridos, querendo que você também cometa pecados corporais, que também você se ache melhor que os outros, a fama, a exaltação, ou que você troque Deus por qualquer outra coisa, como a última tentação, tudo isso eu vou te dar se me adorar. Quando a água estiver no pescoço, quando o coração aperta, eu digo, não é hora de se esconder, tá? É hora de voltar para a palavra, para a confissão, para a absolvição, para a ceia. E não como um pagamento que a gente quer dar para Deus, mas como um remédio que Deus nos dá. Não para merecer Deus, mas porque Ele já se deu para você e para mim em Cristo. Por isso que o Salmo 32 nos oferece na quaresma um Deus que não é assim, agora, já que não tem mais o que fazer, só Deus. Não, não é o fim, é o começo. Um Deus que não diz assim, Adelar, agora eu vou ver, vou te cuidar, ver se você merece. Não, é um Deus que diz, Adelar, eu te perdoo. Eu apago. Eu não vou te acusar. O esconderijo perfeito, queridos, não é o lugar onde ninguém te vê. É o lugar onde finalmente pode parar de se defender, pode respirar, pode descansar. E você pode cantar para celebrar o perdão. Por isso a casa de Deus é um lugar tão fantástico. Então se hoje você está cansado por dentro, e assim eu finalizo, se o travesseiro virou tribunal, se você está procurando um esconderijo perfeito, então busque Deus. Se esconda em Deus. Porque Deus hoje mais uma vez está me chamando, está lhe chamando para fora do mato, para fora das folhas, para fora da culpa, para fora dos esconderijos imperfeitos. Deus está te chamando para a cruz, não para te crucificar.
mas porque Ele, o teu Salvador, já foi crucificado então no teu lugar. Por isso, queridos, Quaresma é um tempo maravilhoso de lembrarmos e agradecermos, porque em Jesus nós temos o esconderijo perfeito. Ficamos em pé. E que a paz de Deus, que vai muito além do nosso entendimento, e que o perdão de Deus, que vai muito além do que merecemos, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, o esconderijo perfeito para essa vida e para a eternidade. E vamos cantar da boca para dentro o que Davi cantou quando foi confrontado pelo seu pecado, quando se arrependeu e quando ganhou o perdão de Deus. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus.